Vamos conversar com a doutora Denila Vanessa Aiello Silva, graduada em Medicina, especialista em gastroenterologia e patologia clínica pelo Hospital Beneficência Portuguesa da capital paulista, médica no Hospital Regional aqui do Vale do Paraíba, aqui na cidade de Taubaté, sócia proprietária da clínica PH Saúde aqui na nossa cidade de Taubaté, e também membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Doutora, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bem, vamos conversar com o doutor a respeito. A gastroenterologia, hepatologia, é um ramo da medicina e muita gente, doutora, tem muitas dúvidas, as pessoas, entendeu, sobre essa especialidade. Doutora, qual que é a principal diferença entre a gastroenterologia e a hepatologia? Gil, a gastroenterologia, ela cuida das doenças do aparelho digestivo, que vai da boca até o ânus, certo? A hepatologia, as doenças do fígado, ela está dentro do aparelho digestivo. Só que como são doenças diversas, mecanismos diversos, então surgiu a hepatologia. No entanto, a Sociedade de Hepatologia ela é nova, né? Ela tem somente 30 anos. Então, há 30 anos que existe essa área, mais ou menos 30 anos que existe. Na realidade, por exemplo, de uma forma popular, a hepatologia ela é mais abrangente, não é isso, com relação a outras especialidades ou não? Por exemplo, o cardiologista, ele atende ao coração, o ortopedista, aos ossos, assim, de uma forma popular. Mas já a gastrohepatologia, ela é mais ampla. Isso. O gastro é isso. Ele vai cuidar da boca, do esôfago, do estômago, de todo o aparelho gastrointestinal, que é o intestino delgado, o intestino grosso, as doenças do reto e do ânus. É que daí entra pâncreas, entra a vesícula e entra o fígado também. Daí, como é muito abrangente, como o senhor falou, por isso que se subdividiu e colocou a hepatologia associado às doenças do aparelho digestivo. Então, fizeram uma área de atuação em hepatologia em função de tantas doenças que o fígado nos causa. Senhora, quais são os pacientes os mais comuns que lhe procuram? Hoje eu vejo que são os pacientes de doenças do fígado mesmo, sabe? E dentre as doenças do fígado, tem os pacientes que fazem um quadro de hepatite medicamentosa, um quadro de inflamação do fígado por remédio, uma hepatites virais, que é causada por alguns vírus, que tem o vírus da mononucleose, vírus da dengue também pode causar, né? Cirrose por álcool. Então, existem várias doenças do fígado. As dores na região, por exemplo, superior direita, enjoos, tonturas com frequência na barriga, dores de cabeças diárias, cansaço, por exemplo, sem razão aparente, fertilidade, ficar com hematomas, essa facilidade, e também a urina com cor escura, são sintomas de uma doença do fígado? Depende do tipo da doença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma hepatite aguda. Uma hepatite, ela pode ser causada por várias coisas. Pode ser causada por remédio, pode ser causada por um vírus, pode ser causada por várias circunstâncias. Mas sim, as fezes podem sair claras, as urinas podem sair escuras, o paciente pode ter febre, pode ter dor de cabeça, sim. Então, depende da situação em que envolve a doença do fígado, ele pode ter esses sintomas. E fígado, a maior parte das doenças do fígado, ele não dá sintomas. Então, por isso que a gente tem muito paciente com cirrose que nem sabe que tem cirrose, porque ele não tem sintomas. Geralmente, eles não têm dores, muitos não têm cansaço, muitos não têm fadiga. Então, assim, ela não é 100% esses sintomas. A gente pode ter aqueles pacientes sem sintomas nenhum. Mas então, doutora, para ser um caso assintomático, a senhora está falando, quais os primeiros sintomas? Primeiramente, o que um paciente sente? Ele vai primeiro num clínico geral e ele é encaminhado até um especialista? Acredite, um paciente que não tem um quadro agudo, né? Vamos supor, não tem nenhum quadro agudo, vai para fazer um exame de rotina. Como que ele sabe que ele tem alguma doença no fígado? Na verdade, ele não sabe. Às vezes, ele pode ter um cansaço, uma certa alteração de humor,
uma indisposição, tontura, que é uma coisa muito comum, e que ele até, se for mais provido de conhecimento, pode até achar que é do fígado, mas é exatamente isso que o senhor falou. Vai procurar um clínico, o clínico vai fazer uns exames pertinentes ao fígado e descobre que pode ser doenças do fígado. E tem muitos pacientes que não sentem nada, vai fazer um exame de rotina, vai fazer um check-up e daí que descobre. Através dos exames de sangue, através de ultrassom. Doutora, quais os primeiros sintomas que um paciente sente que indicam o início, por exemplo, de uma hepatite, de uma cirrose ou de cálculos biliares? Bom, a gente está de 3 situações diferentes. Eu vou falar do cálculo biliar, que eu acho que é o que mais dá sintomas, né? Os cálculos da vesícula, muitas das vezes, eles são sintomáticos, a gente tem sintomas. E, geralmente, os sintomas aparecem decorrente a alimentações gordurosas. Então, pós uma fritura, comida gordurosa, leite, queijos, bebida alcoólica. Então, o paciente ele pode ter um quadro de cólica abdominal. Isso que o senhor falou, que é uma dor mais localizada na parte superior direita. Então, são sintomas de cálculo biliar. E a gente descobre o cálculo biliar através de ultrassom. Alguns pacientes podem ficar amarelinhos, em algumas situações de cálculos biliares, podem ficar amarelo, podem ter febre, pode ter calafrio, então são outras complicações dos cálculos, né? A gordura no fígado, quais as precauções básicas para prevenir esse problema? Primeiro, a gente tem que descobrir que a gente tem a gordura no fígado. A gordura no fígado, popularmente conhecido como gordura, a gente chama de esteatose hepática. O mais importante da esteatose é descobrir qual é a causa da esteatose. Porque a esteatose hepática ela pode ser causada pelo álcool, certo? Daí a gente previne evitando o álcool. E a esteatose hepática ela também pode ser causada por outros fatores, por remédio, por doenças virais, por doenças genéticas, por doenças autoimunes. Então, a gente precisa entender o motivo da esteatose. Daí, eu identifiquei a causa da esteatose, daí a gente vai tratar, e depois de tratado, daí que a gente vai tentar evitar. No caso da cirrose, doutora, quais os sinais, os fatores de risco dessa lesão no fígado? Estaria ligado ao excesso de bebida alcoólica? Seu Gil, a maior parte dos pacientes, sim. A gente tem cirrose por álcool, que é causada pelo consumo da bebida alcoólica. E a cirrose por álcool, ela pode dar muito câncer no fígado decorrente a essa cirrose por álcool. Só que a gente tem cirrose por outros motivos também. Então, eu vou fazer um resuminho prático. Tudo que causa esteatose, todas as doenças que geram a esteatose... A esteatose é um processo inflamatório no fígado, que é o que o povo chama de gordura no fígado, né? Então, a esteatose, esse processo inflamatório, ele pode ser classificado em 3 fases, grau 1, grau 2, grau 3, e depois da fase grau 3, daí ela evolui para cirrose. Ou seja, todas as doenças que causam esteatose podem causar cirrose. Remédio pode causar esteatose medicamentosa e, se não cuidar, pode evoluir para cirrose medicamentosa. Esteatose causada por doenças de depósito, que a gente chama paciente que tem um excesso de ferro no sangue. Ele pode ter esteatose por excesso de ferro e, com isso, evoluir para cirrose por excesso de ferro, que é uma doença chamada hemocromatose. Então, tudo aquilo que inflama o fígado, que recebe o nome de esteatose, evolui para cirrose. Não é só o álcool. É que a gente tem uma coisa cultural que quem tem cirrose é só quem bebe, né? Não, tem gente que nunca nem pôs um pingo de álcool na boca e tem cirrose. Como tem pacientes que às vezes nascem já com cirrose. Eu tenho pacientes jovenzinhos que já são portadores de cirrose. Mas o que causa, por exemplo, um jovem que não bebeu, um jovem que apresenta essa cirrose? O que causou isso? O que pode ter causado? Quando chegam pessoas jovens, que a gente já sabe que o consumo de álcool é mínimo ou inexistente, a primeira coisa que tem que a gente investigar é histórico de internação, uso medicamentoso, mas a primeira coisa que passa na cabeça da gente são históricos genéticos ou de doenças autoimunes. Então, crianças, jovens, a primeira coisa que passa é de cirrose de origem autoimune, uma doença que chama hepatite autoimune,
ou cirrose de origem genética. E dentro deles tem outras também, que tem uma cirrose que se chama cirrose biliar primária, que também é outro decorrente de fatores genéticos também. Doutora, e a obesidade? A obesidade, ela não só a obesidade, a gente acha que só a obesidade causa doenças metabólicas, né? Um paciente magro que não se cuida, que tem colesterol alto, triglicérides alto, insulina alto, pode causar um quadro chamado síndrome metabólica. E a gente também pode ter uma esteatose por síndrome metabólica, então a gente tem esteatose daquele paciente que tem colesterol, que tem diabetes, que tem triglicérides alto e que também causa cirrose. Esse é o que a gente chama de cirrose metabólica, né? A senhora atende mais homens ou mulheres? Dentro de todo esse quadro. Olha, eu acho que eu nunca parei para ver, mas eu acho que é meio a meio, sabe? É que o que acontece? Existem algumas doenças autoimunes, elas são mais pertinentes, a incidência é maior em mulher, né? Doença autoimune. E é aquela que nasce com a gente, vive com a gente nem sabe que tem, fica ali, guardado numa caixinha. Eu brinco com os meus pacientes que eu falo que tá guardado numa caixinha. Quer dizer, é dormindo com o inimigo. Isso, bem por aí, né? E daí, em algum momento da vida, em função de uma imunidade baixa, um estresse, é a hora que ela aparece. Mas são doenças que, na verdade, elas já pertencem, vivem com a gente e alguns fatores fazem elas aparecerem, de fato. Até um estresse pode fazer elas. Então, isso que eu ia lhe perguntar, com relação ao estresse, que é tão comum hoje, né, Uhum. no mundo, a senhora acha que o nível, o grau de doença, eles aumentaram? Aumentaram, porque o estresse, que geralmente os nutricionistas explicam que tem o estresse oxidativo, ele está muito relacionado aos distúrbios metabólicos. Ele desencadeia ou eles são associados. Então, são pacientes que começam a ter insulina alta é por erro de alimentação, por erro dos açúcares, começa a ter triglicérides alto. Então, uma coisa está completamente ligada à outra. Doutora, a cirrose ela é causada pela bebida, por exemplo, de um homem, vamos dizer, de 50, de 40 anos, ela é diferente, por exemplo, de um jovem que veio de um fator genético? O Sim. tratamento é o mesmo? O tratamento, muitas das vezes, é o mesmo, porque a gente tem que cuidar da veia do fígado. Existe uma veinha no fígado que se chama veia porta, que é essa veia porta onde tudo acontece. Onde por conta dela ela pode dilatar o baço, pode aparecer varizes de esôfago, por conta dela ela pode causar problemas neurológicos, sabe? Então, o princípio do tratamento é o mesmo. Só que o que acontece? Um paciente com cirrose por álcool, ele tem muito mais desnutrição, ele tem muito mais vitaminas muito mais baixas, são pacientes geralmente desnutridos, então eles têm outros tipos de deficiência que dificultam o tratamento, sabe? Então a cirrose por álcool ela é um pouquinho cruel com os pacientes, porque geralmente são pacientes que já não se cuidam, né? Que acho que geralmente consome só álcool, tem uma alimentação desprovida de vitaminas. A senhora falou agora há pouco sobre são 3 fases da gordura no fígado, não é isso? Isso mesmo. Que afetam o fígado. Na verdade, essa terceira fase, quando a pessoa atinge, ela já está bem debilitada, o fígado já está praticamente o fígado, destruído. Sim. Não necessariamente esteja destruído, porque depois da esteatose, se bem que a gente pode ter isso antes, a gente pode ter um comprometimento das células do fígado que recebe o nome de fibrose. Então, eu posso ter uma esteatose grau 3, ou seja, eu estou no meu limite da problemática do fígado, mas eu ainda não tenho uma destruição completa. Então, às vezes, tem pacientes que não chegam tão debilitados. Então, o paciente se cuida, faz uma alimentação certinha. Primeiro, a gente descobre a causa da esteatose, dá o remédio específico para a causa da esteatose. Se é autoimune, dá o remédio autoimune. Se é por síndrome metabólica associada a peso, a diabetes, dá remédio específico. Se é o álcool, tira o álcool. Então, a gente age no causador e, com isso, a gente vai melhorando as condições da qualidade de vida também do paciente, né? Exatamente. Doutora, com relação à automedicação, ela pode ser um fator muito prejudicial nesse caso, né? Pode.
Pode ser. Por exemplo, vamos falar do paciente com cirrose. Um paciente que tem cirrose, muitas das vezes nem sabe que tem cirrose, porque muitos pacientes, por não procurar médico, não fazer exames de rotina, nem sabe que tem. E um paciente com cirrose, ele só descobre que tem cirrose quando alguma coisa faz descompensar. O paciente quando ele fica descompensado, ele fica amarelinho, né? Fica com o olho amarelo, geralmente pode juntar água na barriga, alguns infelizmente vomitam sangue, então é a hora que ele descobre que ele tem e a hora que ele vai parar de se automedicar. Mas quando o paciente ele não sabe o que ele tem, ele começa a tomar algumas medicações, a maioria dos nossos remédios eles são metabolizados pelo fígado. Então o que acontece? O remédio ele vem a prejudicar esse fígado que já está doente. Vou dar um exemplo do remédio, na minha opinião, o remédio que mais prejudica o fígado é uma substância chamada paracetamol. Então, pacientes que têm doença no fígado, o paracetamol, ele age numa enzima específica do fígado, causando mais ainda processos inflamatórios do fígado, né? Então, a automedicação para esse tipo de pacientes é muito prejudicial. Na verdade, o paracetamol é tomado por pessoas para aliviar dores, né? Sim, isso mesmo. É aquele analgésico que a gente acha que é o analgésico mais simplesinho que tem. Salvador do mundo. Salvador do mundo, bem por aí mesmo, e é isso mesmo. Ele tem esse grau de prejudicar? Esse grau de prejudicar. Mas, doutora, os laboratórios, por exemplo, que fabricam esse medicamento, eles têm essa consciência? Seu Gil, eles têm essa consciência sim, sabe? No entanto, se o senhor for ler a bula, na bula está escrito contraindicado em pacientes que têm insuficiência hepática ou hepatopatia, então a bula vem escrito. Mas se a gente parar para pensar, todas as bulas elas são muito semelhantes, então, porque muitos remédios fazem metabolização no fígado, então muitas medicações prejudicam o fígado, né? Esse é um exemplo mais forte de remédio que prejudica o fígado. Doutora, a ciência ela vem numa evolução muito rápida, não é? E com relação aos medicamentos, entendeu? Como é que a sua especialidade, a senhora consegue acompanhar essa evolução? No sentido de receitar um medicamento novo, por exemplo. Por exemplo, uma curiosidade que eu sempre tive, é muito comum a gente ver representantes de laboratórios a visitarem médicos. A minha curiosidade, esses representantes, ele tem o conhecimento para chegar para a senhora e falar, doutora, esse medicamento aqui é novo, ele vai ajudar nesse problema. Ele já vem bem orientado para isso? Ou a senhora, por exemplo, participa de congressos médicos? Sim, seu Gil, eu participo de congresso, todo ano participo. Esse ano foi até mais fácil porque foi online, então para mim foi bom nesse sentido. Mas tem. Todo ano a gente tem congresso de fígado, existe a Associação Paulista de Estudo do Fígado, a APEF, então, porque a gente sempre tem coisa nova, sempre tem informações novas, sabe? Medicações que fazem interação que a gente descobre, um remédio que a vida inteira a gente tratou esteatose, hoje em dia a gente já sabe que tem outras medicações que auxiliam. Então, essas informações a gente pega com nossos congressos, com essas discussões clínicas, sempre. Doutora, qual seria uma mensagem que a senhora deixaria para quem está nos assistindo agora, no sentido de precauções, entendeu? De evitar situações assim, um pouco graves, sérias? Relacionado ao fígado, né? Bom, como a gente sabe que o fígado é um órgão extremamente silencioso, ele não dói, né? Ele pode gerar um certo desconforto quando ele está crescido, mas é um órgão que não dói, então ninguém procura um médico hepatologista. Mas sim, é importante uma vez por ano, pelo menos procurar o especialista para colher as enzimas do fígado, que são as enzimas relacionadas, mostram o funcionamento do fígado, e fazer um ultrassom, que é um exame tão simples, não invasivo, que mostra para a gente como é que está o funcionamento do fígado. Essas são as indicações da doutora Denila Vanessa Aiello da Silva, uma das mais credenciadas hepatologistas aqui da cidade, que atende na PH Saúde. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da clínica.
A nossa clínica tem eu, que faço gastroenterologia clínica e hepatologia, o doutor Alexandre, que é nutricionista clínico, que ele está relacionado, ele cuida principalmente dos meus pacientes de doenças do fígado, os meus pacientes da doença do aparelho digestivo, ele é voltado para a área de doenças, e na clínica também tem a doutora Maristela, que é gastrocirurgiã também. Doutora, muito obrigado, entendeu, pela sua participação, entendeu, em esclarecer e mostrar a todos vocês realmente os cuidados que devem ser tomados, entendeu, e pelas suas explicações, por todas as dicas. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada.